para vocês. Eu sou o Roger, tenho 21 anos de idade. Faço parte do Missão Intimidade aí já há uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. E é com muita alegria que eu venho aqui falar um pouco com vocês sobre Deus. Tudo isso foi preparado com muito carinho mesmo para vocês. Qual que é o questionamento desse retiro? Chama-se Em Busca da Terra Prometida. Nós vamos fazer uma história com essa personagem de todos os profetas, os profetas do Antigo Testamento, até chegarmos em Jesus. Então, ela pegou a Bíblia e foi questionando o porquê que o Deus do Antigo Testamento parece um Deus diferente daquele do Novo Testamento, Deus que faz milagres, o Deus que converte os pecadores, etc. Qual que é o tema dessa pregação? O tema dessa pregação é o sacrifício de holocausto. Amém? Então vamos lá. Essa pregação será dividida em algumas partes. E aí a cada parte eu vou ir pontuando para vocês. Nós estamos aqui, depois nós vamos para cá, depois nós vamos para cá. No final você vai entender tudo. Fechou? A primeira parte eu vou explicar um pouco sobre o pecado original. Quem aqui sofre ou já sofreu na vida? Levanta a mão. Misericórdia, né? Quem não sofreu, ensina aí para mim como que faz. Que a vida é um sofrimento para nós. Porque você não nasceu para ficar nessa vida. Você tem uma pátria eterna. Você é estrangeiro aqui. Você é peregrino aqui. O seu lugar é o céu. Então nessa vida nós vamos ter sofrimentos. É inevitável. Amém? Por que começou o sofrimento? A Bíblia vem dizer que a raiz do sofrimento, a raiz da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então onde começou o nosso sofrimento? Na hora que a Eva pegou aquela maçã e mordeu. Você viu o vídeo? Depois que ela pegou a maçã, pegou o fruto e mordeu, começou o sofrimento. Você viu tanta coisa que aconteceu. Então ali foi a raiz dos nossos sofrimentos. Por quê? Porque nós desobedecemos a Deus e por causa do nosso pecado nós nos separamos dele. A nossa felicidade se encontra em Deus, porque Deus é o sumo bem. Quando a gente se separa desse Deus, desse bem, nós nos entristecemos e é impossível a felicidade desse jeito. Então aí nasceu. Por quê? Satanás, ele prometeu uma coisa que ele não pôde cumprir. E a maioria das vezes é isso que ele faz na nossa vida. Ele vem e fala uma meia verdade para você. Qual que é a verdade? A meia verdade que ele falou para Eva. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela foi e comeu do fruto. Ela conheceu o bem e o mal, mas ela não se tornou como Deus. E qual que é o nosso sofrimento? O meu e o seu sofrimento. O meu e o seu sofrimento é nós conhecermos o bem e o mal, termos a liberdade de fazer, mas não termos a sabedoria de Deus para escolher somente aquilo que é bom para nós. Essa é a raiz do nosso sofrimento. Porque você pode escolher entre o bem e o mal, mas você não tem a sabedoria de Deus para sempre escolher o bem. É por isso que eu e você sofremos. Entende? Então essa foi a falsa promessa, a falsa verdade, a meia verdade. Nós temos a liberdade, podemos escolher, conhecemos o que é bom e o que é mal, mas nem sempre nós escolhemos o que é bom. Eis a razão do nosso sofrimento, a raiz. E outra, eu e você não pecamos porque somos maus. A gente peca porque a gente quer ser feliz. Todo mundo acha que no fundo do pecado dele ele vai encontrar a felicidade. E a felicidade não se encontra ali. Porque nós não temos a sabedoria de Deus para sempre escolher as coisas certas. E aí nós sofremos. Só que Deus solucionou esse problema. Ele nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos dá o conhecimento a respeito da justiça, do juízo e do pecado. A sabedoria de Deus é o Espírito Santo. E para nós vivermos condizentes com aquilo que é e nos faz feliz, nós temos que pedir o auxílio de Deus. Amém? Aqui é a primeira parte da pregação, a origem do nosso sofrimento e do pecado em si. E aí é assim, quando pecamos nós nos tornamos impuros e nos separamos de Deus. Porém Deus nos fez para Ele e Ele precisou dar um jeito de que nós voltássemos a Ele. Que jeito que Ele deu? Ele lá no Antigo Testamento chamou Moisés, chamou Abraão para pedir para ele sacrifício. Ele não pediu o filho em sacrifício? Não pediu o filho de Abraão aqui em sacrifício? Então, por quê?
porque essa era a maneira de ele provar, de certa forma, o amor daqueles eleitos que ele tinha. E provando esse amor, de certa forma, eles tinham que fazer um sacrifício, obedecendo a Deus, e esse sacrifício de holocausto purificava os pecados deles, e eles podiam entrar na presença de Deus de novo. Porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Ou seja, se nós pecamos, alguém tem que morrer. E Deus falou: bom, eu não vou exterminar vocês, eu não vou matar vocês, mas alguém precisa morrer. Não há efusão sem derramamento de sangue, dizem Hebreus. Alguém tem que morrer, então mate um animal para mim. E aí, com o sangue do animal, eu vou perdoar vocês e vocês podem entrar na presença minha novamente. Então essa foi a maneira que Deus encontrou para que nós nos purificássemos, para estar na presença dele de novo. Algum sangue precisava ser derramado, e Deus falou: mate um animal, o sangue dele vai servir. Tá certo? Esse é o sacrifício de expiação. Aqui eu entro na parte do sacrifício. Existem dois tipos de sacrifício. Existe o sacrifício de oblação, é uma oferta. Ou seja, você vai até Deus e oferta algo a Ele gratuitamente, para entrar na presença dEle, como se fosse um mimo, como se fosse um agrado a Deus. E você vai lá e reza e ora, oferecendo aquela oferta a Deus. E existe o sacrifício de expiação. O sacrifício de expiação, a palavra expiação quer dizer pagar, quer dizer retirada, quer dizer tirar para fora, expiação, pagar. Então, o sacrifício de expiação é aquele onde, de certa forma, nós pagamos por algo para entrar na presença de Deus. E é desse sacrifício que eu quero falar com vocês. Dentre os sacrifícios de expiação, existem alguns tipos de sacrifício, e o maior deles é o sacrifício de holocausto. Amém? Então, existem dois tipos de sacrifício, de oblação e de expiação. E dentre os de expiação existe um que chama sacrifício de holocausto, e é desse que eu quero falar, porque Deus prefere o sacrifício de holocausto. Ele aceita todo tipo de oferta, Ele aceita todo tipo de oração, Ele aceita todo tipo de sacrifício, mas Ele prefere o sacrifício de holocausto. Qual é o sacrifício que Deus prefere? Agora é a hora que vocês respondem. Qual que é o sacrifício que Deus prefere? Holocausto. A palavra holocausto quer dizer aquilo que queima por inteiro, aquilo que se consome por inteiro. Ou seja, Deus prefere aqueles sacrifícios que se consomem por inteiro. Você conseguiu já entender mais ou menos onde que eu quero chegar, né? Então vamos lá. Vou para a segunda parte dessa pregação. E eu gostaria que você pegasse a palavra comigo aí, para eu explicar mais ou menos. Ficou dentro da bolsa? Amém, vamos lá, então eu leio para você. Eu vou ler a passagem de Números, capítulos 28. Quem trouxe aí? Números, capítulo 28. Versículo do 1 ao 3. Eu ia ler Levítico 16, onde a palavra vem explicar tudo como que era a maneira do holocausto. Mas eu vou explicar para vocês sem ler a passagem, que nós estamos um pouquinho atrasados com o tempo. Eu só vou ler para você como que Deus prefere o sacrifício de holocausto. Números capítulo 28, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordena o seguinte aos israelitas: cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento, em sacrifício de agradável odor, consumidos pelo fogo. Dize-lhes: eis o sacrifício pelo fogo que oferecereis ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo de 2 cordeiros de 1 ano sem defeito. Ou seja, qual que é o sacrifício de agradável odor a Jesus? Agradável odor a Deus, na verdade. É o sacrifício que é consumido pelo fogo. Então só essa passagem que a gente vai ler por enquanto. E agora eu quero explicar para vocês como que funcionava
esse método de expiação. Por quê? Deus, ele falou, ó, você tem que fazer assim, você tem que me dar um animal em holocausto. Porém, ele não era desse jeito assim, pega um animal, vai lá, dá e aí beleza. Não, tinha uma regra. Essa regra está escrita em Levítico 16. E eu vou resumir aqui para você. A primeira coisa que tinha que acontecer, eles tinham um lugar de encontro com Deus. Esse lugar era o acampamento. Era um lugar onde o povo eleito ficava lá dentro. E aí tinha uma grande tenda nesse lugar, que era dividida em 3 partes. Existia o pátio dessa tenda, que é chamado de átrio. No átrio, todas as pessoas do povo eleito podiam entrar lá. Então qualquer pessoa tinha acesso ao átrio. Depois tinha uma tenda onde tinha um primeiro véu. E dentro desse véu existia um outro lugar repartido, que se chamava Santo Lugar. O Santo Lugar era onde apenas os sacerdotes e os levitas poderiam entrar. Os sacerdotes são aqueles que ofereciam o holocausto. E os levitas são aqueles que cantam a Deus, oferecendo o seu canto. Nesse lugar, então, só algumas pessoas especiais poderiam entrar. E era ali que acontecia o holocausto. Depois do santo existia outro véu, onde era o Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos havia um lugar onde estava a presença de Deus verdadeiramente. Deus estava em um lugar chamado a Arca da Aliança. Ali estava a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, tinha o maná, que é o pão que choveu no deserto quando o povo teve fome, e tinha a vara de Arão, que representava o sacerdócio, que era com essa vara que aspergiam os pecados do povo. Eu vou pontuando, mas você vai entender onde que eu quero chegar. Então, nesse Santo dos Santos era onde estava a presença de Deus. Lá só o sumo sacerdote poderia entrar, só uma pessoa, e ele só poderia entrar uma vez ao ano, que era no dia da expiação. Amém? Então, uma vez por ano era quando o povo era purificado do pecado e o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Ele tinha que passar por um véu que separava os homens da presença de Deus, separava o Santo dos Santos daquilo que estava fora. Existia um véu que separava, e somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar lá dentro para fazer o sacrifício de expiação. Como que era esse sacrifício? Vou contar para vocês algumas características que eu vou contar do sacrifício. Esse sacrifício, ele tem que ter as mesmas características de Deus. São 3. Ele tem que ser bom, ele tem que ser santo e ele tem que ser agradável. Quais são as 3 características? Bom, santo e agradável. Exatamente. Porque são as mesmas características de Deus. E eu vou pontuar sobre cada uma delas. Ele tem que ser bom, por quê? Porque não pode ser qualquer cordeiro para ser sacrificado. Não pode ser qualquer animal. Tem que ser o melhor animal. Tem que ser o mais bonito. Tem que ser o mais perfeito. Tem que ser o sem defeito. Não pode ser qualquer um. Você entendeu? É por isso que a pessoa que está do seu lado é a mais bonita, é a mais perfeita. Ela não tem defeito. Por quê? O que vai ser sacrificado, ele tem que ser bom. Ele tem que ser o melhor. Entendeu? Ele também tem que ser santo. O que quer dizer que ele é santo? Ele não pode andar misturado com os outros animais. Ele tem que ser separado. Ele tem que ser separado. Ele é separado desde o nascimento para o sacrifício. Ou seja, nasceu lá. Como que é o nome da mãe do cordeirinho? Como que chama? Não sei, gente. Me ajuda. A ovelha. A ovelhinha lá deu à luz. Nasceu 3 cordeirinhos lá. Vai pegar qualquer um? Não. Vai olhar e falar, bom, esse daqui é o mais bonito, esse daqui é o sem defeito, esse daqui é o perfeito. Pega ele, tira, coloca ele num lugar e coloca os outros para pastar. E esse, ele é separado desde o seu nascimento e preparado para o holocausto. Ele nasceu para ser sacrificado, ele nasceu para o holocausto e ele nasceu para ser queimado.
E eu tenho uma palavra para te dizer: você nasceu para ser queimado, você nasceu para o holocausto, você foi separado desde o seu nascimento. Quando você nasceu, Deus olhou lá onde você estava e falou: esse está separado. Pegou você e colocou você num lugar separado do povo, porque você não faz parte do rebanho comum. Repita comigo: agora que nem gente, eu não faço parte do rebanho comum. Eu fui separado para o holocausto. Você não faz parte do rebanho comum. Você foi separado desde o seu nascimento. Tem que ser agradável. Antes eu queria contar uma coisa para você, porque eu estou sentindo o cheiro de holocausto aqui já. Estou sentindo o cheiro de ovelha. Por quê? Uma pessoa, quando ela é do holocausto, ela reconhece outra pessoa do holocausto de longe. Ela sabe quando alguém é ovelha também, separado desde o nascimento. Olha bem devagarinho para a pessoa do seu lado e vê se ela não tem cara de ovelha de holocausto. Isso daí vai dar um foguinho que eu vou falar para você, meu amigo. Sabe por quê? Eu vou contar um testemunho para você. Teve uma vez, gente, olha a situação que Deus coloca a gente. Eu estava no Detran renovando, coisando o documento do meu carro, transferindo o documento do meu carro. E aí, você está na fila lá do Detran e tal, e aí chamou meu número. Aí eu sentei na frente da mocinha, aí ela estava anotando lá, nem olhou na minha cara. Aí Deus já falou aqui no meu ouvido: ela é holocausto. Eu falei: ai, misericórdia. Aí ela olhou para mim, foi lá e tal, nem cumprimentou eu direito. E aí Deus falou assim: ela é holocausto. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Guarda para você, Jesus. Aí ele falou assim: fala para ela que é para ela voltar para mim, mas para isso ela precisa perdoar a família dela. Aí eu falei: ai, meu Deus. E aí essa menina começou a escrever. E aí eu falei assim: filha, você precisa voltar para Jesus e perdoar a sua família. Aí ela falou assim para mim, olhou assim meio estranho: como que você sabe? Você é espírita? Aí eu falei assim: não, eu sou do espírito. E Deus está falando para você voltar. Ela começou a contar para mim que ela estava sem falar com a mãe dela já fazia alguns dias. E eu falei: volta para Jesus. Ela falou: de onde você é? Eu falei: eu sou da Missão Intimidade. Ela falou: ah, eu já fui lá. Eu falei: então você precisa voltar. E aí essa menina começou a chorar. Depois eu peguei meu documento, deixei ela lá e fui embora. Você entende como que Deus fala com quem é o holocausto? Eu não sei onde você estava antes de vir para cá, mas eu sei que Deus olhou para você e falou: você não é parte do rebanho comum, vai para um lugar separado, porque chegou o dia do seu holocausto. Você foi preparado desde o seu nascimento para esse dia. É o dia do seu holocausto. Amém? Vou pontuando. Ele tem que ser agradável. As 3 características que eu estou falando: bom, santo e agradável. Ou seja, tem que ser de livre vontade. Alguém foi com uma arma na sua cabeça lá na sua casa buscar você para vir para cá? Talvez sua namorada, mas eu não fui. Amém? E eu não fui buscar ninguém. Ou seu namorado. Eu já percebi aqui que aconteceu aqui alguma coisa. De livre vontade, o sacrifício tem que ser agradável, ele tem que querer ser sacrificado, senão não serve. Então essas são as características do sacrifício. E acontece algumas coisas com o sacrifício na hora do holocausto. Mais 3 coisas. O sacrifício, ele tem que acontecer uma mudança com ele na hora que ele está no holocausto. Então pensa, chegou o dia da expiação, aquela uma vez por ano que acontece o sacrifício. O sacerdote vai até aquele lugar onde o novilho foi separado desde o seu nascimento, pega esse novilho, leva ele até a tenda, e na tenda onde está o átrio, é onde o povo oferece as coisas para serem sacrificadas. Cada um oferece alguma coisa. Amém? E aí o sacerdote pega, ultrapassa o primeiro véu e entra no santo lugar. Nesse lugar existe um altar do sacrifício. E aí nesse lugar não pode entrar as outras pessoas, elas ficam lá fora. E existe uma valeta, pensa assim como se fosse um encanamento.
uma vala profunda assim. Por quê? Do lugar do sacrifício, quando o animal é sacrificado, desce o sangue e aí sai lá fora, e as pessoas que estão lá fora vê aquele sangue e vê que aconteceu o sacrifício e que elas estão puras agora. E aí então pega um animal, coloca ele em cima do altar do sacrifício, como esse altar aqui, coloca ele lá em cima, e aí lá em cima acontece algumas coisas com ele, porque chegou a hora da vida dele, ele foi preparado desde o nascimento para esse momento. Ele tem que ter uma mudança de posição, que é isso que eu disse, ele estava no habitat dele, num lugar que ele estava desde o nascimento separado, e ele é tirado desse habitat e colocado no altar. Mudou a primeira coisa, a posição. Você estava no seu habitat natural, lá na sua casa, no seu serviço. Eu não sei onde você estava, mas hoje chegou o dia do seu holocausto. Você foi retirado daquele lugar e foi colocado aqui no centro pastoral. A primeira mudança que aconteceu com você, mudança de posição. E aqui a mudança de posição não exige somente uma mudança de lugar, exige uma mudança de atitude. Não dá mais para você viver como você está vivendo. Você não nasceu para viver como você está vivendo. Você não nasceu para frequentar os lugares que você está frequentando. E você não nasceu para fazer as coisas que você está fazendo. Talvez você não sabia que você era sacrifício de holocausto, mas eu te disse hoje, você nasceu e você foi separado para esse dia. E hoje é o seu dia. Amém? A segunda mudança é uma mudança de uso. Ou seja, o sacrifício é modificado conforme as suas partes. Ele é cortado conforme é necessário para o sacrifício. Então coloca ele em cima do altar do sacrifício e o sacerdote pega ele e começa a cortar suas partes. Então a cabeça vai para um lugar, a parte de dentro aqui vai para outro lugar, os pés vão para outro lugar, ou seja, começa a acontecer a separação daquilo que vai ser sacrificado. E agora é a hora que você precisa olhar para dentro de você e o que você precisa separar, o que você precisa deixar o sacerdote, que na verdade é Jesus, tirar em você, o que você precisa deixar ser modificado na sua forma para o seu holocausto acontecer. Amém? Existe a última mudança, que é a mudança de forma. Então a mudança de uso e agora a mudança de forma. Depois do sacrifício de holocausto não sobra mais nada. Não tem mais carne, não tem mais osso, não tem mais chifre, não tem mais patinho, não tem mais nada. É só cinza. Mudou a substância. Antes você era carne, agora você é cinza, porque você foi consumido pelo fogo. E o que a cinza faz? Ela não presta para nada, a não ser para se alastrar. Eu não consigo enxergar, Ranieri. 10 minutos? Tá bom. Amém? Então, até aqui eu pontuei. Agora eu vou chegar na parte que eu queria. Porque esse sacrifício servia até vir Jesus. Depois de Jesus mudou a bagaça. Você entendeu? Sim ou não? Então eu queria que você pegasse a palavra comigo. Eu vou ler rapidinho se você não trouxe. Mas na hora da janta você passa lá na sua bolsa lá pegar, tá bem? Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Veja bem, não sei se você reparou no ato, mas quando Deus falou para Abraão sacrificar o filho dele, ele estava testando a obediência e a fé de Abraão. Porque aquele filho era o filho primogênito, era o filho da promessa. E aí ele mandou Abraão subir no monte e no altar colocar aquilo que era mais valioso para ele, que era Isaac. No altar do sacrifício, sacrificar ele. E na hora H, um anjo apareceu e falou: não toque no seu filho. E Abraão no caminho disse assim, o Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro? E Abraão disse: filho, Deus vai providenciar um cordeiro. Disse ou não disse? Deus providenciou um cordeiro, que é o cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então vamos ler aqui, para você ver como que acontece o sacrifício agora de holocausto. Hebreus 9, versículo 1.
A primeira aliança, na verdade, teve regulamentos, rituais e o seu santuário terrestre. Consistia numa tenda. A parte anterior, é o que eu estava explicando para você, tinha uma tenda. A parte anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães da proposição, chamava-se santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. E aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança, coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória, estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos dessas coisas pormenorizadamente, ou seja, detalhadamente. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Com o que significava o Espírito Santo que caminhava no Santo dos Santos, ainda não estava livre enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. O que ele está dizendo aqui? Presta atenção aqui rapidinho. Ele está dizendo que na primeira aliança, ou seja, no primeiro sacrifício que acontecia, o sacerdote ele tinha que entrar, matar um cordeiro para o pecado dele primeiro. Aí ele matava outro cordeiro para sacrificar, para purificar o altar, outro cordeiro para purificar a tenda, outro cordeiro para purificar o povo, e só depois ele fazia outro cordeiro para oblação, para oferecer a Deus em holocausto. Era desse jeito que acontecia. Só que eles perceberam que não daria certo isso daí. Tinha um véu que separava. E agora vai lá para o versículo 11. Porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, sem levar consigo o sangue dos carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, ele entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Pula lá para o versículo, continua aí, versículo 15. Por isso ele é o mediador do Novo Testamento. É pela sua morte que ele expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que se antes no sacrifício primeiro, nos primeiros cordeiros, precisava matar um sacrifício para o pecado do cara, depois para o do outro, depois para o do outro. Quando Cristo entrou no sacrifício dele, ele que é o Cordeiro de Deus, ele tinha pecado? Não, ele não precisava cometer um sacrifício para o pecado dele. Quem era o Cordeiro? Era ele mesmo, ele que ia ser oferecido em sacrifício. Qual era o altar? O altar era a cruz. Quem era o sacerdote? Era ele. Por isso que é o sacrifício perfeito. E depois dele vai vir o nosso sacrifício. É aqui que eu quero chegar. Então, por que Cristo morreu? Por que ele teve que sofrer? A palavra disse: quando, por exemplo, vamos supor que o seu pai ele tem uma grande herança para te deixar. Para essa herança ser sua, o que tem que acontecer com o seu pai? Ele tem que morrer. Se ele não morrer, a herança não é sua. Para a gente ter a herança da salvação, a herança de não ter mais véu nos separando. Por que quando Jesus se entregou o seu Espírito na cruz, o véu se rasgou? Que véu era esse? O véu que separava o Santo dos Santos de nós. Agora não existe mais véu, nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque aconteceu o sacrifício perfeito de Cristo. E para que esse sacrifício nós tivéssemos acesso, nós tivéssemos parte com isso, nós precisávamos do sacrifício de Jesus, que ele morresse para que a gente conseguisse essa herança. E hoje eu e você temos acesso ao Santo dos Santos,
não é mais só o sumo sacerdote. O véu se rasgou e eu e você temos acesso, basta você querer. Para finalizar, 23 e 24. Não precisa ler não esse daí. Vou fechar que eu quero rezar com você agora. Veja bem. Depois de Cristo, então, não existe mais sacrifício de holocausto no sentido de você oferecer animais. O sacrifício é você. Ele ensinou como se faz. É se sacrificando, é se doando. É você subindo no altar e se sacrificando. Hoje chegou o seu dia. Você não faz parte do rebanho comum. Você foi separado desde o seu nascimento. Você foi tirado do seu lugar e foi colocado aqui, porque hoje vai acontecer o seu sacrifício de holocausto. Você vai ser consumido por inteiro. O sacerdote vai chegar em você e separar cada parte que deve ser tirada e cada parte que deve permanecer para ser consumida em holocausto. E hoje vai acontecer o seu sacrifício de holocausto. Você vai sair daqui como cinza. Você não vai mais sair daqui igual. Você vai mudar a sua substância. Você vai mudar o seu jeito de pensar. E hoje é o dia do seu sacrifício. Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé e que você imaginasse comigo esse dia. Eu queria imaginar que você imaginasse comigo com o poder da fé. Pensa assim comigo, ó. Feche seus olhos primeiramente. Você vai ter que fazer uma viagem comigo agora, amém? Qual que é a última, assim, a primeira coisa que você lembra da sua vida? Sei lá, quando você tinha 4 anos, 3 anos, 5 anos. E eu quero que você detalhadamente agora comece a pensar em cada vez que você se sentiu diferente das pessoas, que você se sentiu diferente dos outros. Parece que você não fazia parte daquilo dali, parece que você não nasceu para aquilo dali, parece que as pessoas te olhavam torto, te olhavam de um jeito diferente. É porque você é verdadeiramente diferente. Você foi separado desde o seu nascimento para esse dia. Você foi educado desde o seu nascimento para o dia do seu holocausto. Você não nasceu senão para esse dia. Você não serve para nada se não for para ser consumido pelo fogo do holocausto e ser oferecido a Deus. Eis a razão da sua vida: ser consumido pelo fogo em holocausto como sacrifício agradável a Deus. E eu gostaria que você imaginasse você lá no seu cantinho, no seu rebanho lá, no cercadinho que tinham para você, chegando o sumo sacerdote com o sininho, a sua lãzinha de ovelha já arrepiou, porque você sabe que é hoje o dia. O sumo sacerdote pega você pela patinha e vai te levando. Só que você não está contrariado, porque você sabe que o dia chegou. Você não nasceu senão para isso. Então você não está triste por estar indo, você está aguardando ansiosamente ser consumido pelo fogo. E aí você é levado e é adentrado naquele lugar, e conforme você vai passando por aquele corredor para entrar no santo lugar, para entrar no santo dos santos, as pessoas começam a te aplaudir e começam a dizer: graças a Deus nós vamos ser purificados, graças a Deus vai acontecer a purificação. Quando você chegou aqui, você foi recebido como? Com um sorriso, você foi recebido com um abraço, você foi recebido com palma, porque nós sabíamos que hoje ia acontecer sacrifício de holocausto. É aquela uma vez por ano que acontece o sacrifício de holocausto. Você é colocado sobre o altar e você escuta, e lá fora o povo clamando a Deus e dizendo: Senhor, venha nos purificar. E agora o sumo sacerdote pega
e começa a repartir as suas partes. E eu gostaria que você levantasse os seus braços, porque você está em cima do altar agora. Chegou o dia. O que você precisa ser separado para ser sacrificado? Qual é a entrega que você tem a fazer a Deus? Qual é aquilo que você nunca teve coragem de falar para Deus que você não queria mais? É o vício das drogas? Diga a Deus: Senhor, eu não quero ser sacrificado com isso. Tira essa parte de mim para o sacrifício. É a sua dependência de doença. Você fica murmurando o tempo inteiro e usando a sua doença como muleta para você. Fala: Senhor, eu não quero mais ser o coitadinho. São as suas amizades que você vai para os lugares errados, não porque você quer, mas porque você tem má influência. Sacrifique essa parte. É o seu desejo de morte, sacrifique essa parte. É a sua família, tire essa parte de você. Tire essa mágoa de você. Você está sobre o altar agora. O sumo sacerdote está entrando. Chegou o dia, chegou a hora, você está sobre o altar. E naquele lugar começam a acontecer cantos e hinos de louvor, porque chegou o dia do holocausto. E o povo lá fora começa a cantar, dizendo: Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. E aí o sacerdote aponta para você, e você diz: Senhor, eu quero. Comece a dizer para Jesus: Senhor, eu quero ser consumido pelo fogo. Senhor, eu quero ser consumido, porque eu não nasci para outra coisa senão para ser consumido por Ti. Eu não nasci para outra coisa senão ser consumido pelo Teu fogo, Senhor. Eu não nasci para outra coisa senão para adoração. Comece a dizer, querido, comece a fazer a sua oração. Imagine que você está sobre o altar. Qual é a última coisa que você diria a Deus? Qual é a oferta que você faria? É isso que Deus quer ouvir da sua boca.